Olá, professor, professora. Sejam muito bem-vindos à última TPC de Tecnologia e Inovação dos anos iniciais. Meu nome é Rosa Lamana, estou formadora EFAP, sou alta, pele clara, cabelos grisalhos, olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo um vestido verde e estou com um colar marrom. E aí, Elton, o que nós vamos aprontar hoje? Qualquer elegância é mera coincidência, hein, Rosa? Bom, vou só salientar aqui que é o último TPC deste ano 2022, senão o pessoal vai, achar que acabou, não. Não tem mais, muito pelo contrário. E fechando esse ano com chave de ouro, uma TPC muito especial. Bom, eu sou o Elton, estou como formador aí, sou professor de Educação Física aqui na IFAP, né? Estou com a minha camiseta meio esverdeada para combinar com a rosa. Um homem aí branco, de estatura média, aparento ter meus 35 anos. Eu possuo bigode, barba, repleto de tatuagem, como costumo dizer também, eu sou desprovido de beleza, né? Isso dá lá vem ele. Dá para informar aí o pessoal. Lá vem ele. Estamos nesse formato podcast aí, muito presente nas mídias sociais, inclusive aí de forma audiovisual, não só no áudio, né, mas hoje ficou muito popularizado aí em algumas plataformas. A gente quer trazer um pouco dessa, que é um dos braços que a gente vê de tecnologia hoje na comunicação, né, Rosa? E para isso a gente está trazendo uma convidada muito especial para falar de um assunto, para finalizar todo esse nosso caminhar durante esse ano de 2022, tratando de tecnologia e inovação, para falar um pouco desse currículo, né? Para falar um pouco da construção desse material, porque às vezes pode acontecer, você está lá no seu ambiente escolar, professor, e para pensar, poxa, estou dando aula de tecnologia, estou vendo essa atividade, o que tem a ver isso com tecnologia? O que está por trás disso? Será que tem a ver? Será que não tem? Essa e outras perguntas poderão ser respondidas hoje, professor, porque estamos aqui com uma das construtoras deste currículo, que é a nossa querida Arlete. Tudo bom, Arlete? Bom dia. Bom dia, obrigada. É um prazer estar com vocês aqui conversando. Então, eu sou professora, pele branca, cabelos claros, e estou com uma blusa rosa de bolinha branca. Ah, que bonitinha. Bem bolinha branca mesmo. Então é um prazer para a gente ter essa conversa hoje sobre os materiais e, na medida do possível, esclarecer ou ajudar vocês a entender um pouco mais sobre essa questão dos materiais, os seus usos, no sentido de que a gente possa, já que nós passamos por esse ano, por essa experiência, e agregar um pouquinho mais ao conhecimento de vocês, e espero poder contribuir com isso também, Elton. Ah, que bom, né? Arlete, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer muito a tua presença e o belíssimo trabalho que você e a Liliane fizeram na construção desse material de tecnologia, né? E professora, a intenção desta entrevista, desse ATPC aqui, opa, bati meu anel aqui na mesa, é esclarecer alguns pontos, né, para que eles fiquem mais claros e ajudem no trabalho lá na escola. E para isso, qual é mesmo a nossa primeira pergunta para a Arlete, Elton? Olha, inclusive eu já estou aqui atento ao chat, né? Creio que hoje vão aparecer várias questões aí que a gente pode conversar com a Arlete. Será super importante a participação de todos. Bom, a nossa pergunta inicial aqui acho que é um ponto de partida mesmo, né? Como foi pensado, Arlete, e construído esse material, né? De forma a contemplar aí a aplicabilidade desse aí no ambiente escolar, tendo em vista aí todos os conceitos de tecnologia e inovação que a gente tem dos eixos, né? Já começa pela competência, a 5, que é um pouco mais específica, só que todas as outras competências, como que esses eixos eles conversam ao longo do material, então já fica essa nossa primeira indagação aí. Tá. Então, assim, a tecnologia e inovação, esse componente, ele já tinha sido implementado do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Então, esse material já
estava na rede, ainda não tinha os anos iniciais, e quando foi a proposta de ampliação, o que nós pensamos? Nós já temos os 3 eixos, né, trabalhados do 6º ano à 3ª série do médio, e quando veio a ideia de ampliar para o 5º ano, nós puxamos esses 3 eixos também para os anos iniciais, exatamente por conta do que a gente chama de continuidade, né, para quando o menino saísse do 5º ano para o 6º, não tivesse esse impacto. Então, nós puxamos os mesmos 3 eixos, consideramos a mesma diretriz, né, porque nós temos a diretriz de tecnologia e inovação, e o que nós fizemos com esse documento? A gente está atualizando, e no decorrer dessa conversa a gente vai falar sobre isso, exatamente porque a gente pensa num processo de aprendizagem, né, numa progressão. E quando nós fomos lá para os anos iniciais, nós pensamos nessas questões da tecnologia enquanto equipamento, enquanto internet, a gente pensou em tudo isso. Tem coisa que não dá para a gente fugir. Então, a primeira ideia foi assim, bom, os professores queriam ministrar essas aulas, né? São os professores da sala mesmo, que de repente eles já têm uma função, uma carga bem pesada, né? No sentido de trabalhar esses componentes. Então, a gente pensou assim, primeiro semestre, um material mais desplugado. Primeiro, a gente estava voltando de uma pandemia. Né? E aí a gente tem aquela questão que a criança, né, que estava lá no segundo aninho, este ano já ia para o 3º ano. De alguma forma, ele no 2º ano, com o apoio do pai, da escola, dos professores que fizeram aí um trabalho incrível, né, para tentar manter essas crianças conectadas, de alguma forma ela passou por essa questão da tecnologia. Mas a criança que estava chegando lá no 1º aninho, chegou a pandemia, ela ficou praticamente 2 anos, né, sem essa vivência na escola. Então, nós pensamos, em um primeiro momento, ele desplugado para que o professor pudesse olhar o material e dizer assim, não, tranquilo, não tranquilo no sentido de não ter aquela angústia, porque é uma coisa nova, né? Mas a gente pensou, o professor entender também que a tecnologia, ela vem um pouco para auxiliar também na formação integral do estudante. E não só o equipamento, né? Porque, lógico, é natural, né? A gente fala de tecnologia, a gente pensa em equipamento. Mas também eu tenho que formar um estudante em que ele seja protagonista, que ele possa fazer reflexão, que ele possa olhar no entorno, porque se eu não tenho conhecimento, o equipamento eu vou fazer só o uso dele, como a gente faz normalmente. Então eu vou entrar na internet, eu vou entrar num jogo, mas eu quero mais que isso, né? A gente quer a formação, como é que eu formo esse estudante para o futuro? Então nós pensamos assim, quando a gente fala desplugado, aí a gente está sempre pensando lá no pensamento computacional. Mas nós temos 3 eixos, as TEDx, o letramento digital e o pensamento computacional. Então, quando a gente traz, por exemplo, o letramento digital e as TEDx, o que a gente está trazendo também? Uma ideia de conhecimento. Né? Eu vou conhecer o que eu estou fazendo, vou refletir sobre, que a gente chama de processo metacognitivo. Então, não é o fazer por fazer. Né? Nós, professores, temos que ter uma intencionalidade. Então, eu vou construir alguma coisa, mas eu preciso ter uma intencionalidade. O que está por trás disso tudo? Então, quando a gente traz esses 3 eixos, a gente não tem um foco só no equipamento, só no uso da tecnologia. A gente vai ter que, em algum momento, usar, e tem isso no caderno. Então, o primeiro volume que vocês viram, o primeiro semestre, ele vem todo com uma intenção de trabalhar os grupos de colaboração. A gente tem a intenção de trabalhar os conteúdos, vou chamar assim, né? A gente chama de objetos de conhecimento, mas que está em torno na sociedade, questões sociais, porque você precisa... Como é que eu formo um cidadão crítico? Quando eu dou condição para ele abrir uma discussão, ele criar sobre, pensar sobre. Então, a gente traz também isso para a questão das TEDx, né? Eu pensar um pouquinho, né? O que é o hardware? Por que eu preciso organizar os meus documentos em uma pasta? E aí a gente tem lá algumas atividades que falam de organização. Então, quando eu faço tudo isso, eu estou pensando numa organização que a gente fala assim, as operações, além das operações cognitivas, as questões socioemocionais, né? Se eu estou organizada, de alguma forma, a gente também é assim, né? Como adulto, quando você desorganiza, parece que o mundo está meio bagunçado. Mas a gente precisa começar isso lá, né? A gente pensou do 1º aninho e fazendo uma conexão com o que a gente já tinha visto lá no 6º ano em diante. Né? Então, nós pensamos assim, 1º e 2º ano, por conta da pandemia, por conta desse distanciamento, vocês observaram que é o mesmo material.
exatamente para tentar, né, dar condição para o professor e para o estudante se localizar nesta página. O terceiro ano, o quarto e o quinto já são os materiais diferentes, exatamente porque, de alguma forma, essa turma teve algum acesso com o apoio do professor, da escola e dos pais. E aí, já adiantando um pouquinho, aí para o ano que vem, o segundo ano já vai ser diferente, porque esse aluno estava no primeiro, ele vai para o segundo ano, ele já vai ter o material específico do segundo ano, né? Já está em andamento isso. Então, outra coisa importante que nós pensamos é, por que não focar na tecnologia? A gente sabia que ia ter uma conversa da rede, assim, tecnologia, a escola não tem Wi-Fi, não tem. E aí, eu vou pôr um pouquinho aqui uma questão assim, a gente começou a olhar o que a escola tem, né? O que a escola tem? Ela tem, porque assim, a gente fala assim, a escola tem estrutura, não tem estrutura, mas ela tem pessoas, tem professores, né? Como que a gente pode, de alguma forma, mesmo à distância, apoiar esses professores? Então, a gente pensou no material que trouxesse repertório para o estudante, para o professor, de forma que ele pudesse ser criativo, usar a imaginação, produzir pensando no que ele está produzindo. Quando eu digo isso, a intencionalidade é do professor. Às vezes, para a criança, olha, eu estou fazendo uma atividade, ela é legal. Ok, a criança ela pode ter esta ideia de ser legal, mas o professor ele precisa saber assim, por que eu estou fazendo isso? Qual é a minha intencionalidade? Qual é a habilidade que eu estou desenvolvendo? Isso tem que estar muito claro, professor. Né? E aí, quando nós trouxemos também as habilidades, porque nós tivemos que construir essas habilidades, a gente foi buscar em outras fontes, né? Então, assim, a gente não tinha um material estruturado, a gente pesquisou muito, um material estruturado com esta intencionalidade de ter uma progressão, a partir da primeira situação de aprendizagem até a última. Então, como é que a gente foi olhar isso? Então, nós fizemos uma curadoria muito grande, algumas atividades nós conseguimos direitos, né, com os parceiros, nos ajudaram. Outras a gente foi criando em cima, pensando na escola mesmo. Por isso que quando você vai lá nas primeiras situações de aprendizagem, ela tem muita conversa com o professor, a roda de conversa, o aluno produzindo. E a gente pensou nessa potencialidade também da escola, quando os professores falam, mas a minha escola não tem estrutura e tal. Só que, gente, assim, a gente vai ter que falar sobre isso. Uma hora a gente vai ter que falar, a gente não pode dizer não vou fazer, né? No sentido de que se a escola não tem a estrutura, o que eu posso fazer nesse componente? Tanto é que o componente não é só tecnologia, ele é tecnologia e inovação. Então, quando eu falo da tecnologia, eu acho que a gente está um pouco falando mais o mesmo, mas é importante falar, tecnologia é tudo isso, né? É tudo isso, desde o papel, né, até a gente está se conversando aqui hoje nessa distância. Mas lembre que as nossas crianças elas ainda não têm esta dimensão. Ela está neste mundo, mas ela não tem uma dimensão. Então, se eu cheguei, por exemplo, quando a gente fala assim, o homem chegou à Lua. Ele não foi lá direto para o computador e foi para a Lua. Ele fez um protótipo, ele fez um estudo, ele fez um esboço, ele desenhou, ele programou. Então, para eu chegar neste ponto, eu tenho algo atrás, que a gente fala do letramento, né? Aí o letramento em todas as áreas. Ter repertório para eu poder construir algo. E aí a gente começa com essa ideia. Tanto que, por exemplo, tem alguns materiais que a gente fez uma ligação, vamos dizer assim, uma conexão, por exemplo, do jardim zoológico, né, que eles constroem com uma técnica só de encaixar, né, sem cola e sem nada, só de encaixe, né, a gente fala da caixa de papelão. Então, qual que era a ideia? A gente pensou, eles vão trabalhar ciências, vão trabalhar a questão dos animais, por que não construir um zoológico? E aí, o professor agir sobre isso, né? Tanto que ele não é fechado, ele não é um caderno que você fala assim, faça isso. A gente entende que ali é um caminho para o professor. Ele pode extrapolar o quanto ele quiser conforme a turma dele. Então, essa estrutura, ela foi exatamente pensada numa progressão, tanto que quando a gente já tinha do 6º ano, algumas atividades, a gente entende assim, essa criança que já está lá no 3º, no 4º, no 5º, quando ela chegar no 6º, a gente vai ter que refazer este material, porque ela já passou por essa experiência, né? E aí nós trouxemos também materiais não estruturados, né, que acho que vocês conhecem, papelão, tampinha de garrafa. Por quê? Tem uma coisa que muitos pais, professores, falam assim, as crianças estão perdendo a criatividade, né, porque essa questão da telinha, né, do celular, né, e como é que eu faço isso? Então, quando a gente dá essa oportunidade para ele criar algo sobre um material que aparentemente não vai virar nada, que é a tampinha, não sei o quê, e aquilo acontece,
é fantástico. Ele diz assim, eu posso, para além da telinha, fazer alguma coisa. Se eu não tenho este movimento, o pessoal fala assim, né, na internet tem tudo pronto. Não, na internet tem muita informação. Né? Como que a gente faz essa criatividade aflorar? Então, os grandes nomes que a gente tem por aí de pessoas criativas, elas partiram de uma folhinha de papel, que é uma tecnologia e um lápis. Então, eu preciso de planejamento. E o que eu acho muito interessante, Arlete, a gente já trabalhou aqui algumas vezes, o que você falou agora no começo, eu não sei se muitos professores ouviram, eu espero que vocês tenham ouvido, né? Porque eu estou vendo tanta gente escrever, mas parece que eles não estão escutando o que você está falando. Porque eles estão escrevendo, mas você está explicando justamente isso. Eu acho que é o momento da gente parar um pouquinho e prestar atenção qual foi a ideia na concepção. A gente já trabalhou aqui, por exemplo, mostrando que trabalho com tecnologia, como você falou no início, não é só o computador. Nós trouxemos até a questão de que essa ideia do pensamento computacional começou lá em 2006 nos Estados Unidos e depois, de 2017 para cá, o professor Christian Breckman, ele trouxe essa questão do desplugado aqui no Brasil e isso tem sido uma tendência. Hoje mesmo eu estava olhando um material de uma equipe muito renomada que trabalha a questão do comportamento nas redes sociais, né? Inclusive trabalhando com esta questão do desplugado e explicando por que é importante a gente trabalhar essas questões, embora a rede social ela é ligada na tecnologia, por que é importante trabalhar no desplugado. E é essa questão que você vem trazendo, né? A gente perde muito, a gente começa a tratar as coisas muito mais adiante, esquecendo de desenvolver algumas etapas anteriores, né? Então, a gente se preocupa que a escola tenha internet, lógico que ela precisa ter internet, isso a gente não pode negar, mas a gente precisa trabalhar umas questões antes disso, né? A gente não pode jogar a criança lá na sala de informática, nos computadores, sem antes ter trabalhado desplugado algumas questões muito importantes que você vem trazendo neste momento, né? Eu acho que até um movimento de suma importância, um movimento inverso para a criança, que se a gente for... Eu tenho um filho lá de 5 anos que ele já tem o dedinho todo, né, engajado, já sabe que vídeo que assistir, como procurar, como pesquisar, então isso, eu acho que trabalhar nessa fase tão elementar para a criança, esses conceitos da onde, né, que veio para você gerar até um prosumidor lá na frente, né? Aquele que não vai receber apenas a informação de forma passiva, mas que vai também produzir, ele precisa passar por esse processo, que inclusive entra na questão da inovação, né? Das descobertas, e isso realmente é de suma importância, só complementando aí o que você trouxe. Legal. Rosa. Eu entendo que assim, se a gente entender tecnologia e inovação como um componente, eu acho que essa é a grande questão. Quando a gente coloca assim tecnologia e inovação, a gente está pensando, me parece, né, posso estar enganada, tá? Mas me parece que existe uma discussão na tecnologia e inovação, mas eu preciso entender isso como um componente. Se eu entender isso como um componente, como história, geografia, matemática, você vai observar que ele tem todas as passagens que os demais componentes têm. Por exemplo, eu sou da área de matemática. Então, por exemplo, para eu chegar nos anos iniciais, a resolver um problema no campo aditivo, por exemplo, antes disso eu preciso fazer algumas coisas. Eu não vou direto para o problema do campo aditivo, eu vou passar por alguns processos com os estudantes, para que ele tenha autonomia de ler um problema, identificar esse problema, identificar a operação, resolver e validar. Né? Quando eu vou, por exemplo, para a história e eu vou chegar num tema grande, antes disso eu dou um repertório. Muitas vezes eu faço uma pesquisa, faço uma discussão. Em língua portuguesa, para ele produzir um texto, eu faço algo antes, né? E aí, se eu começar a pensar o tecnologia e inovação enquanto componente, né? É importante dizer assim, para eu chegar nisso, não é a tecnologia, mas é o processo. Para quando eu chegar na tecnologia, o que eu vou fazer com isso? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui à frente desse microfone, né? Em outros momentos eu não saberia o que fazer com este microfone, mas eu sei que ele está me dando voz para falar com vocês
E aí eu tenho uma grande responsabilidade, né, de ter um máximo de cuidado no sentido de ser ética com vocês, de ser respeitosa com vocês e de alguma forma contribuir para a formação de vocês. Eu não posso chegar aqui e falar tudo o que eu acho que eu penso. Tudo que eu acho que eu penso, eu vou falar no meu happy hour, né? Com os amigos. Mas aqui a gente está trabalhando, a gente precisa se respeitar. Então, nesse sentido, esse repertório que, para chegar até aqui, né? Esse repertório foi preciso de uma caminhada e aprender com o outro. Então, quando eu falo tecnologia e inovação é um componente, eu preciso pensar em todos esses passos. Então, eu acho que a gente... E eu acho que não está errado vocês pensarem assim, mas eu acho que vale a pena a gente repensar que eu tenho um componente chamado tecnologia e inovação. O que traz um componente? Ele vai trazendo as bases, eu vou construindo essas bases bem consolidadas para que eu chegue lá no teto, né? Então, não adianta eu querer o teto se eu não tiver uma boa estrutura. Então, quando a gente pensou em todas essas atividades, nós pensamos assim, é importante que tanto o professor, né, claro, e o estudante, ele entenda que no momento em que ele chegar, vai ter um momento, não vai ter um marco, tá, gente? Assim, hoje vamos estrear a tecnologia. Não, a tecnologia está aí. Mas quando ele estiver à frente de uma telinha, ele fala, opa, a professora falou, nós conversamos sobre a questão da fake news, né? Será que tudo que eu leio é isso mesmo? Olha, a questão das senhas, da segurança na internet, a gente preza muito dessa questão da segurança, por quê? Porque a gente tem casos muito sérios, a gente tem que pensar nisso. Percebe que o componente é mais do que a tecnologia. Então, assim, quando a gente traz uma atividade em que tem uma atividade que é bonitinha, que eles vão falar das senhas, quando eu falo bonitinha, é porque ela traz mais do que só fazer a senha. Ele vai trazer a ideia de as operações mentais, a ideia de combinação, que a gente trabalha com as crianças lá em matemática, mas eu posso trazer para cá. Mas por que eu preciso de uma senha, né? Por que será que esses sites mais assim respeitosos, mais seguros pedem senha? É para minha segurança. Eu recebo um link, vou clicando nesse link, a gente sabe, a gente ouve por aí as crianças entrando em links perigosos, né? Então eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita, né, dentro do componente, claro que nos outros componentes também, né, mas cada um na sua especificidade. Então a gente precisa disso. E você traz uma questão muito interessante, né? A gente acabou misturando tecnologia equipamento, com tecnologia componente, né? Existe uma frase que quando se mistura tudo, ela vem de uma forma bem errônea, que é a tecnologia facilita. Sim, a tecnologia equipamento facilita. A tecnologia componente amplia possibilidades. Existe uma diferença aí que às vezes a gente mistura tudo, né, Arlete? E assim, nós somos duas lá na SEDUC, né? A Liliane Costa, ela é minha parceira e ela é doutora em linguística. Então a gente conversa muito sobre essa questão da gente, como é que a gente traz isso para o caderno, né? É claro que a gente não conseguiu assim conversar com o professor, mas a gente tem uma ideia muito clara de que quando a gente trabalha dizendo exatamente isso, Rosa, quando eu falo que é um componente, ele amplia esse repertório, ele amplia essa aprendizagem. Aí a tecnologia computador, tablet, ela passa a ser um recurso. Então, acho que a gente tem que começar a pensar ao contrário, né? Mesma coisa, eu dou aula de matemática, arte, educação física. Então, assim, eu vou trabalhar tal habilidade. Que recurso que eu vou usar? Sei lá, o computador para pesquisa e tal. Eu estou trabalhando componente de tecnologia. Lógico que lá a gente propõe algumas coisas, que recurso que eu vou usar. Então, eu acho que quando a gente entende que eu estou trabalhando dentro de um componente, a minha reflexão não fica restrita ao que não tem. Aí eu vou conseguir ampliar para algo que não tem. É claro, né, que aí quando a gente vai para o segundo semestre, não temos como fugir, né, da tecnologia enquanto recurso, a gente tem essa proposta, até porque também, eu acho que é um caminho para a gente tentar avançar nas políticas públicas, né? Sim. Quando eu digo assim, olha, tanto é que quando eu falo das áreas, eu falo assim, matemática e suas tecnologias. Ciências humanas e suas tecnologias. Percebe que quando eu falo área de linguagem e suas tecnologias, então eu vou lá para ciências humanas. Nossa, já pensaram quais são as tecnologias de ciências humanas? Aí todo mundo está pensando no computador? Não. Porque ciências humanas ela vai usar o recurso da tecnologia para pesquisar,
para trazer repertório para esse estudante. Quando eu vou em matemática, que recurso, eu vou usar o computador, mas não é o computador. Eu quero que ele trabalhe com software de matemática, um jogo, um software de geometria dinâmica, por exemplo. Veja que para cada área e suas tecnologias, a tecnologia não é só ter o computador, mas o que eu faço com ele. Então, no nosso componente é a mesma coisa. Então, no segundo semestre, quando a gente traz a coisa mais plugada, vamos dizer assim, e não deixa de lado a desplugada, exatamente no sentido de que, em algum momento, né, tem escola que a gente sabe que está caminhando, tem escola que ainda não tem, isso a gente sabe da realidade das escolas, mas a gente não pode fugir deste momento, dizendo assim, estamos falando de tecnologia, a escola precisa dessa estrutura e eu acho que isso é uma política pública, que ela vai precisar acontecer. A gente está começando a dar os primeiros passos, não deveria dar os primeiros passos, né? A gente já devia estar mais avançado. Opinião muito particular, tá, gente? Mas, assim, a gente tem que tocar nesses pontos para que as coisas aconteçam. Se a gente ficar sempre dizendo assim, olha, não vai acontecer, não vai dar certo, a gente não avança. A gente precisa arriscar. E é uma ideia assim, você fala assim, poxa, eu arrisquei, mas a gente vê que tem muitas escolas acontecendo, tem escola que acontece menos, tem escola que talvez não aconteça, mas é um processo de aprendizagem, é o nosso primeiro ano, com os anos iniciais, né? E aí, eu vou contar um pouquinho para vocês que é interessante, olha só, desde 2019, né, que a gente está com o componente a partir dos anos finais, e aí esse ano com os anos iniciais, e a gente tem agora a BNCC, chama de computação, né? Então, veja só, a gente está fazendo agora uma olhada, né, uma revisitação no que nós escrevemos e com a BNCC, então a gente está bem alinhada. A BNCC foi agora, que eu até marquei aqui a data, 17 de fevereiro que ela foi homologada. E a gente já está nessa conversa há mais tempo. Então, e o que de alguma forma, nos deixa um pouco mais tranquilas é que, assim, nós não estamos desalinhados com a BNCC. E olha que a gente começou antes, né? Então, uma coisa ou outra a gente vai precisar ajustar. Mas aí a BNCC, ele traz, eles chamam de computação, mas desde a educação infantil. Por quê? Quando a gente fala do pensamento computacional, a gente vai trabalhar com a questão do espaço, codificação, uma linguagem, quando a gente faz linguagem de programação, não é aquela linguagem, né? Mas quando eu começo a dar ordens, né? Olha, para a direita, 2 para cima, 2 para baixo, eu estou trabalhando a questão espacial, a questão motora dessa criança, que tudo isso ajuda no processo de desenvolvimento, né? Então, isso é importante a gente entender, assim, qual é a intencionalidade quando eu trabalho, por exemplo, alguns comentários, né? Eu faço um robozinho. A gente não está fazendo só o robozinho, a gente está fazendo mais do que isso. Quando a gente propõe, porque para ele chegar nessa construção, né, da materialização da ideia dele, eu gosto muito disso, quando ele diz assim, qual é a sua intenção de fazer isso? Existe uma conversa antes, que eu já vi as professoras fazendo, e parabéns, a gente fica super emocionada no sentido de ter tanta distância e lá na frente está acontecendo, entendeu a proposta, e aí tem uma conversa antes com os estudantes, não é só a construção pela construção, e na hora que ele materializa o robô, e você pergunta para ele, o que você fez? Ele não fala que ele fez um robô, ele fala o que o robô vai fazer para o outro. Olha que legal. Você entende a diferença? Então ele pega lá um papelão, né? Tem um monte lá, e ele constrói. Aí você fala assim, o que você construiu? O que ele faz? Eu vou dar um depoimento aqui, que a gente até apresentou aqui numa formação. Tinha uma professora, ela mandou um vídeo pra gente, e aí essa mesma atividade, e primeiro ela faz a conversa, né? O que você quer melhor para o mundo, tal, não sei o quê. Aí chega em uma determinada criança, ela fala assim, o que você vai fazer? Então ele tinha que primeiro fazer o protótipo, né? Um desenho. Aí ele diz assim, meu robô vai... Olha, isso foi lá no comecinho do ano, né? Que a gente ainda estava lá. Meu robô vai destruir as bombas, entrar no território da Ucrânia, destruir todas as bombas para ninguém mais morrer. Perceba que essa criança está no mundo. Quando a gente fala contextualizar, trazer o mundo para essa criança, ela está aqui no Brasil. Ela é do 2º ano. E olha que ela tá lendo o mundo. Percebe? A gente às vezes não se dá conta. Então ela está fazendo uma leitura do mundo. E aí quando ela termina, ela faz lá o desenho, né, do robô, e ela
materializa isso, ela diz assim, ele tem uma perspectiva de melhorar alguma coisa. Ah, Arlete, pô, mas ele não vai lá destruir as bombas. Não, ele não vai, mas a gente está aqui dando um repertório para essa criança, para ela pensar no outro, que é a competência socioemocional. Veja, ele está aqui no Brasil, uma criança do segundo aninho, pensando no cara que está lá. Né? Então, eu acho que isso, e essa professora, ela mostrou vários vídeos, ela manda pra gente, é fantástico, né? Que você fala assim, por isso que a gente chama de componente, ou da repertório, da condição, da oportunidade para o outro refletir, pensar, tanto que a maioria das atividades a gente trabalha no processo colaborativo. Eles trabalhando em grupos, é um movimento, gente. Olha, relaxa, porque a sala de aula, eu sei, fica empolvorosa. Mas tem uma coisa, Arlete, que a maioria dos professores não sabe, é um pequeno número que sabe. A Coped, que é de onde a Arlete trabalha, é quem constrói o material. Quando esse material chega para a gente aqui, a gente é que nem o professor na sala de aula. A gente começa a estudar esse material, a gente tem que tirar um tempo para estudar, não sei de onde, porque é tanta coisa que vem, né, Elton? Sim. Mas a gente, às vezes, fica ali se desdobrando para poder conseguir estudar alguma coisa, né? Para essa compreensão do que é que esse material vem trazendo. E quando a Arlete começou a explicar qual que era a ideia quando esse material foi concebido, assim, foi um alento para a gente, né? A gente conseguiu entender melhor esse material e ele vai mesmo para além da tecnologia. Então, eu estou vendo alguns comentários aqui, e a tecnologia é para atração do aluno, é para tornar a aula mais dinâmica. Não, é muito mais do que isso. Ela vem para ampliar possibilidades de aprendizagem. Ela não vem para atrair ninguém para a aula ser legal, né? A aula vai ser legal por uma questão que já foi apontada aqui em outros ATPCs, né? A questão do jardim da infância, que a gente já trouxe essa teoria, a gente já conversou bastante sobre isso, o quanto o lúdico é importante, mesmo lá no ensino médio, que às vezes a gente perde muito isso. John Dewey, ele vem trazendo ele já traz muitas coisas, olha, desde 1800 e tarará, e que às vezes a gente deixa de lado e fica preocupado com novos equipamentos, né? A gente deixa tantas questões importantes que vários estudiosos na parte pedagógica trouxeram para a gente. Então, é muito interessante quando você traz essas questões ligadas à aprendizagem, ligadas inclusive à neurociência, né? E aí tem um professor que ele coloca só para um pouquinho, ele coloca aqui, né, que nós não dominamos, nem todos dominam a tecnologia. Professor, se conforme com a gente, porque nós também não dominamos a tecnologia. Aqui na EFAP, e é uma coisa que eu queria também deixar claro para vocês, embora a gente já falou em outras ocasiões, a gente só cuida de formação. Então, a atribuição de aula é a mesma para vocês e a mesma para a gente não tem poder nenhum em resolver. A questão de Proatec a gente não consegue resolver. Lá na Coped também eles não conseguem resolver isso, porque isso é de outras coordenadorias. Infelizmente, a gente está de mãos atadas, embora a gente tenha lá as nossas percepções a respeito, mas a gente não consegue. Então, o que eles trazem é assim, apesar de não ter o equipamento, vamos trazer as atividades para o uso dos equipamentos em algumas situações também, porque aí a gente acaba forçando essa situação. O Elton, você queria falar? Desculpa. Perfeito. Inclusive, em cima do mesmo comentário que você trouxe aqui agora do professor, eu trazer um relato pessoal meu, que até em bastidores comentei com vocês. Eu entrei aqui na EFAP em meados de abril e a minha atribuição lá já em janeiro, fevereiro, foi atribuído a minha a disciplina, o componente Tecnologia e Inovação. Eu, professor de Educação Física, dava também aulas de PV, enfim, antes, quando eu tinha o PA também, ia nessa toada aí. A minha primeira reação ao receber essa notícia, né, dessa atribuição, foi algo na linha da resistência. Poxa, como assim? Eu sou de linguagens, tecnologia está mais ligada aí a uma situação de exatas, né? Da programação, da robótica. Como assim? Eu já me senti inseguro de pronto. Fui entender mais o material. E ali eu reparei justamente isso, né? Todo esse contexto, essa preocupação com relação
a segurança da informação, o eu real e o eu digital, essa falsa sensação de segurança que a gente tem nas redes sociais, de expor aquilo que a gente quer expor, enfim, só que no momento que a gente coloca essa informação lá, ela já perde tudo que você tinha ali como... já caiu na rede, né? Você já não sabe onde vai parar essa informação. E aí, eu, professor de ensino médio, né, lendo o material, pude entender e ressignificar, né, esses conceitos, né, ver a importância disso, de tratar com o adolescente que realmente está muito imerso hoje nesses ambientes digitais, né, e ver a amplitude que esse componente tem, não para além do que já foi mencionado aqui, como a Rosa bem colocou, mas realmente para trazer também um relato pessoal meu do que eu estou entendendo da aflição de muitos professores, coisa que eu senti e que realmente a gente vai com o tempo entendendo, estudando o material e realmente vendo a pertinência e a importância disso nessa geração que a gente está atendendo hoje em sala de aula, né, professora? Sim. E assim, pelo relato do Elton, é importante a gente colocar que quando nós começamos a elaboração desse material, nós pensamos em vocês, né? Então a gente falou assim, nossa, como é que o professor, como a Rosa falou, a gente não tem algumas coisas, são outras coordenadorias, então assim, quem é esse professor que vai ministrar essas aulas? Então, quando a gente ficou sabendo tal, vamos pensar nesse professor, como é que ele faz isso na sala de aula? Então, para a gente chegar nessas atividades, e assim, gente, assim, tem uma hora que a gente chega no limite, né? Então, essa é uma primeira versão, e a gente entendeu que é possível o professor fazer isso? Sim, né? É possível. E tem um outro ponto importante que eu ouvi falar também, assim, olha, mas numa aula só, dentro da minha grade, eu não consigo terminar a atividade. E aí eu acho que cabe a gente conversar um pouquinho sobre isso, assim. A ideia não é você começar e terminar numa aula só, é um processo. Se a gente entender a aprendizagem enquanto um processo, talvez a gente tire um pouquinho dessas angústias. Então, por exemplo, comecei até ele tirar o material, começar a cortar, começar a fazer, começar a colar, a aula acabou. Ok, não tem problema. Essa coisa de eu guardar o que eu estou fazendo e retomar na próxima semana na outra aula, também é um processo de aprendizagem. Por quê? Porque quando eu começo a fazer ali na hora, eu quero terminar logo. E essa coisa do terminar logo, muitas vezes, você acaba cerceando algum tipo de criatividade. Então, na hora que eu guardo e retomo, assim como a gente faz com os textos, olha, eu posso mudar de ideia, ele entende que ele pode ser melhor. Então, essa angústia de ter que terminar... Então, assim, não é para entender que uma situação de aprendizagem eu preciso começar e terminar naquela aula. Nós tentamos, tá? Tudo é tentativa, balancear. Existe alguma situação de aprendizagem que talvez você vai utilizar uma aula ou duas, e tem uma que a gente sabe que dá para fazer em uma, que é uma coisa mais simples, não quer dizer que seja mais rápida, mas mais simples para a criança acompanhar. Então, quando a gente traz lá no caderno também aquela tabelinha de quantidade de aulas por situação de aprendizagem, qual foi a nossa preocupação? O professor, de repente, ele nunca tinha dado esta aula. Como é que ele vai mensurar isso? Então, a gente colocou ali, olha, a situação de aprendizagem... 2 aulas, 3 aulas, 1 aula, mas ali você vai fazer o seu equilíbrio, não é fechado. A gente quis trazer para o material do professor, na medida do possível, todo o apoio para o planejamento. Então, essa questão de ter que terminar na aula, não tem que, né? Eu preciso ter um planejamento, tipo assim, eu tenho lá X aulas. Dentro disso, a minha proposta é esta. E como é que eu faço? Porque tem turma que caminha, né? Todo mundo sabe, tem turma que é um pouco mais, vai um pouquinho com mais dificuldade. E essa mediação, quem faz é o professor. Qual é a sua autonomia? É total. É total. Eu tenho ali as habilidades que a gente não pode deixar de trabalhar, porque é um direito, né, deles. Mas dentro daquilo que a gente está propondo, o professor pode criar, ele pode extrapolar. Por exemplo, uma atividade que lá, como é um impresso, né, ela está proposta de um jeito, eu posso tirar aquilo do papel e fazer com a turma toda, em vez de fazer só na dupla. A gente já viu professores, é o que a gente faz nas nossas aulas, né? Quando eu uso um livro didático, eu olho uma atividade e transformo. Então, assim, a gente não pode deixar de trabalhar as habilidades, né? Porque a gente está trabalhando com
com um currículo e também com um documento oficial, né, que é a BNCC, ele é normativo, mas é um documento oficial, então, mas ali eu posso usar a minha criatividade. E qual é a ideia também do material? Porque se falar assim, olha, vamos ter tecnologia e inovação, e não dá nenhum rumo, nenhum norte para o professor, fica muito complicado. Né? Cada um ia usar da sua expertise dentro do que ele entendia o que era tecnologia. E aí a gente ia ter, de repente, professor querendo fazer das crianças programadores, né? Então é um problema. Então a ideia é que a gente pense assim, eu estou formando um cidadão com todas essas especificidades e é mais um componente que vai colaborar para esta formação diante deste mundo digital que estamos vivendo. A gente não vai retroceder a isso, então, de alguma forma, a gente precisa também ser responsável por essa formação no sentido de que essa criança, quando ela cresce, que vai para a adolescência, que ela vai chegar no ensino médio, ela também corra menos riscos, né? Hoje eu ouvi falando também dessa questão que tem de revisão, de aposentadoria e tudo mais, e assim, se saiu na sexta, nem foi ainda, saiu no Diário Oficial, mas já tem escritórios mandando link para os aposentados clicarem, para poder rever. Então, veja só, é isso que a gente tem que fazer, sabe? Essa consciência, o que é essa tecnologia para o bem e para o mal, infelizmente, né? A gente tem coisas muito boas, mas tem... trazer essa consciência, por isso que a gente traz o letramento digital e as TEDx. Então, aí as pessoas ficam muito no pensamento computacional e esquecem dos outros, porque a questão do pensamento computacional, ela é incrível, né? Ela tem lá os 4 pilares e fazendo uma relação, ela tem uma relação muito próxima com as ideias de resolução de problemas, né? E aí é importante a gente trabalhar nessa questão da gente entender que se eu conseguir, né, olhar o mapa de todos os componentes, eles estão super conversando, sabe? Um vai encaixando no outro, apesar, né, da gente acabar tendo o horário das gradezinhas, né? Sim. Mas se eu olhar, eles estão conversando. Então, por exemplo, eu posso fazer uma atividade de tecnologia olhando para ciências, eu posso fazer uma atividade de ciências olhando para o material de tecnologia e inovação. Então, a gente tomou um pouco de cuidado, por exemplo, da questão da alfabetização, que é lá no primeiro aninho, porque a gente está pensando assim, eles ficaram fora 2 anos. Então, eles tiveram lá o acesso lá ao celular. E aí, quando a gente traz lá o teclado, né, que tem uma organização, então a gente tem uma atividade que traz o alfabeto. Então, ele tem o alfabeto totalmente organizado, em que ele vai recortar, vai desorganizar e colocar numa outra ordem. Então, ele vai trabalhar com essa questão em 2 contextos diferentes. Né? Então, a gente não pode fugir disso, né? Então, eu vou ensinar aquela ordem, tal, bonitinho, das letras, tal, mas ele está num contexto em que aquelas letras não estão naquela ordem. Então, quando a gente traz esse movimento, né? Ele tem um pensamento organizado, que ele desorganiza e faz num outro contexto, é incrível, porque ele vai estar aprendendo. Então, quando a gente coloca lá uva, né? Como é que aparece as letras UVA no teclado? A gente pede. Ele vai falar, nossa, isso aqui não forma, né? Não está na mesma ordem que lá no alfabeto, né? Numa outra construção. Então, essas operações mentais que a gente fala, que deixa com que o aluno viva essa experiência, ele tenha essa experiência de... Apesar dele ter 6, 7 aninhos, mas ele consegue refletir sobre a sua prática. E isso nós, professores, é que podemos mediar. Nós temos algumas questões aqui no chat, nós já estamos lá no finalzinho, já há menos de 2 minutos. Nossa, passou rápido. A Fabiana está falando assim, vamos ter que fazer TI. Não, Fabiana, não tem, porque TI é muito diferente de TE, né? E a tecnologia que nós estamos usando na escola é TE e não TI, tá? TI é aquele cara que abre o computador, que conserta, e TE é aquele que entende as questões pedagógicas envolvidas na tecnologia que não necessariamente precisa ser só plugada, tá? O Jorge está dizendo assim, é preciso reconhecer que essas mudanças não serão fáceis de serem implantadas, e é verdade, por isso são tantas nossas dúvidas e questionamentos.
E essas dúvidas só vão indo embora com o tempo, viu, Jorge? É assim mesmo, infelizmente, a gente tem que dar uma segurada na ansiedade, senão a gente enlouquece. Mas, Jorge, eu acho que tem uma coisa importante que você falou, elas não são fáceis, mas nós estamos dando o primeiro passo. Com eu certeza. sempre penso na educação, eu estou há 34 anos na educação, na rede pública e por aí afora, eu sempre penso assim, quando a gente dá o primeiro passo, a gente está construindo algo para o futuro, né? Eu penso sempre nas nossas crianças, adolescentes, porque eles serão, de alguma forma, o nosso futuro. Não sei qual, mas... Então, assim, a gente está dando o primeiro passo. Nós aqui, vocês aí. Então, esse primeiro passo tem que ser dado para, de alguma forma, mobilizar o futuro, seja pelas políticas públicas, seja pelos governos, pelos professores e tudo mais. Né? A Vera está dizendo assim que ela acha muito importante tecnologia e inovação, mas tem que ser ministrado para o especialista. Vera, o especialista é o professor dos anos iniciais. Porque nós não estamos falando de tecnologia da informação, TI, nós estamos falando de TE. E ninguém melhor do que os professores dos anos iniciais para saber a questão pedagógica, que é o que nós colocamos, né? E tem uma professora que... a Priscila, quando o vídeo e o PPT dessa formação estarão disponíveis? Não tem PPT, o vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho no canal do YouTube. E teve alguém falando que pena que acabou o Protec. Gente, não acabou não. Olhem lá o Diário Oficial, hein? Eles só estão alocados em outros lugares. Atenção. Gente, olha, o nosso tempo acabou, que pena. Posso falar? Diga. Gente, assim, eu falo muito, adoro o que eu faço. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído para vocês, tirar algumas dúvidas, oportunamente, se a gente tiver alguma outra oportunidade. Quero agradecer a Liliane Costa, que é minha parceira. Sem ela é dúvida. Incrível. Ela me deixa muito à vontade para fazer os meus trabalhos, então ela é super incrível. E agradecer vocês, né, por esse momento esclarecedor, que passou super rápido, mas eu ficaria falando o dia inteiro. Agradeço a Rosa e o Elton por esse momento também, tá? Nós vamos Muito ter obrigada. outras ocasiões, né? Espero que tenhamos, sim. Nós que agradecemos, né? Enriqueceu muito aí. Eu acho que fechou com chave de ouro aí as nossas formações ao longo desse ano em tecnologia e entendendo um pouquinho do porquê, para quê e para onde a gente quer ir com esse currículo de tecnologia e inovação. Muito obrigado, viu, Arlete? Agradeço também a toda a equipe técnica. E, pessoal, até a próxima, no próximo ano. Parabéns pelo trabalho de vocês aí na sala este ano, que eu sei que não foi fácil. Parabéns. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.